Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Primeiramente, gostaria de agradecer a Uzi, por ter nos convidado para essa 68ª Semana Kardeciana de São José dos Campos. E é com alegria que nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre inconvenientes da mediunidade. Pois bem, para nós falarmos sobre inconvenientes da mediunidade, eu gostaria de falar com vocês um pouco também sobre algumas coisas, algumas situações que impedem com que a pessoa desenvolva sua mediunidade ou que dificultam com que a pessoa desenvolva sua mediunidade. Né? Porque os médios ostensivos, principalmente, eles são pessoas comuns como todas as outras, mas por serem detentores de uma mediunidade muito mais acentuada, eles acabam ficando expostos a muitos tipos de julgamento. Por esse motivo, muitos desistem da prática mediúnica. Muitos desistem por causa disso, por serem julgados o tempo todo. Isso vira até uma coisa social. E a gente imagina, mas isso seria um fracasso? Ou será que existe atenuantes por a pessoa não querer se envolver naquilo? E a razão, que é um ponto basilar da doutrina espírita, diz que nós não podemos generalizar nem todos os que deixam de praticar a mediunidade e achar que eles são fracassados. Alguns fatores impedem que eles desenvolvam essa mediunidade. E para nós não sermos injustos, nós temos que levar em consideração, por exemplo, a condição social do médium. Onde é que eles nasceram? A família que os recebeu. Como que é essa família? Como é a aceitação dela? A religião que elas professam? Será que não é entrave também para a pessoa tocar a sua mediunidade para frente? E os fatores psicológicos que são submetidos, a que eles são submetidos? Isso são entraves para a pessoa que tem mediunidade. Por exemplo, vamos citar algumas coisas. O medo. O medo, por exemplo, certas pessoas se apavoram só de imaginar que algum dia elas vão poder ter contato, ou ver um espírito, ou ouvir um espírito, ou sentir um espírito. Por quê? Foram condicionadas a vida toda, por criação ou por ignorância, que espíritos são assombrações. Então, esse medo afasta a pessoa de exercer a sua mediunidade. Muitos também é falta de responsabilidade, é claro. Pessoas, principalmente aqueles que aceitam, aqueles que gostam, aqueles que acham interessante o estudo, mas na hora de assumir a responsabilidade não querem. Não querem por quê? Porque não querem abdicar de suas regalias, das regalias da sua vida, das horas de lazer, dos prazeres triviais e assim por diante. A falta de responsabilidade faz com que elas não se dediquem à mediunidade. Contratempos também existem. Por quê? Porque médios eles são alvos das mais severas críticas e acabam sendo taxados de embusteiros, de mentirosos, de aproveitadores da boa-fé das pessoas. E por isso, o que acontece? As pessoas também se afastam. Eu não vou ficar trabalhando com mediunidade porque já começaram a falar mal de mim. Então, qualquer contratempo afasta a pessoa dali. E temos também aqueles que não confiam em si, que são pessoas que ignoram, na maioria das vezes, o seu potencial. Porque são pessoas que, às vezes, elas conseguem ajudar com um passe curador, trabalham com isso. Conseguem que, com a sua intuição, ajudam o necessitado. Sabe que muitas coisas que falam, fazem ou escrevem é proveniente de alguma força desconhecida. Mas sempre jogam isso na conta da coincidência, na obra do acaso. Não acreditam em si mesmas. E uma grande maioria são impedidos por causa da ignorância da família. Nós ficaríamos espantados, meus irmãos, se soubéssemos a quantidade de médios em potencial que foram internados em sanatórios, em manicômios, em hospitais manicômicos, né? Hospitais psiquiátricos, sendo taxados como loucos. Muitas famílias fazem isso com os médios. Aqui a gente lembra de um mais conhecido de todos, que é Chico Xavier. Se a gente nos lembrarmos, Chico Xavier, desde pequenininho,
que já desenvolvia a sua mediunidade ali, já tinha mediunidade latente, era ostensivo, o pai taxava-o como louco. Muitos taxavam como louco, porque aquilo era coisa do demônio, era coisa de gente louca mesmo. E diga-se de passagem, Chico Xavier só não foi internado no manicômio graças ao padre Sebastião Scarzelli, que analisou, viu que não conseguia entender o que Chico tinha, mas sabia que louco ele não era. E propôs arrumar um emprego para o menino. Depois que o menino arrumou o emprego, o pai desistiu de interná-lo. E vamos dizer o seguinte, vamos imaginar aqui o seguinte, se Chico tivesse sido internado em um hospital psiquiátrico, provavelmente ele não ficaria para contar história nenhuma. A 300 quilômetros, a 3 horas mais ou menos de viagem, de Pedro Leopoldo até Barbacena, onde ficava o maior manicômio de Minas Gerais, na época de Chico Xavier, um pouco mais ali para frente, aquele sanatório morreu mais de 60 mil pessoas. Foi um verdadeiro holocausto brasileiro que fala. Existe até um livro chamado Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que fala a história daquele manicômio ali. 60 mil pessoas perderam a vida ali. Quem chegava dificilmente não saía de lá. Imagine uma criança raquítica, uma criança fraquinha, que além de ser perseguida fisicamente, seria perseguida também pelos obsessores de plantão que tentaram a vida toda atrapalhar Chico Xavier. Não tenho dúvida que Chico Xavier não teria vingado, digamos assim, e trazido toda essa história importante que nós conhecemos dentro do nosso movimento espírita. Então, existem muitos médios que não levam adiante seus mandatos mediúnicos, mas também se transformam em verdadeiros filantropos. Trabalham com a caridade em favor da humanidade, não atuam como médios, mas usam todo o seu potencial mediúnico para ser um intermediário entre Jesus e os homens, entre Deus e os homens, entre a espiritualidade e os homens. Esses também são médios, estão sendo médios. Então a gente não pode ficar desesperado quando eu não consigo trabalhar com a mediunidade, mas se trabalha moralmente sério, numa atividade que você esteja fazendo bem para a humanidade, com certeza todo o seu potencial será voltado para aquilo ali. E por fim, para falar exatamente inconveniente, eu queria falar dos médios charlatões agora, que usam a mediunidade para se autopromoverem, para adquirirem poder, se enriquecerem. Esses sim, esses aí são os verdadeiros fracassados. São aqueles que comprometem as suas próprias vidas e não assumem o compromisso corretamente quando chega aqui. Aquele compromisso que fez no plano espiritual. Porque todos os médios ostensivos vêm com a missão de ser intermediário entre os espíritos e os homens, e trabalhar para a implantação da espiritualidade entre os homens, para o conhecimento dessa espiritualidade. E muitos podem até questionar o porquê desses médios se desvirtuam, eles não terem suas condições mediúnicas suspensas. Todo mundo fala isso. A espiritualidade suspende a mediunidade dele. E aí cabe um esclarecimento. E vale lembrar que a mediunidade ela é a condição inata do ser humano. Ela é orgânica. Todos são mais ou menos médiuns. E os ostensivos, mais ainda. Então, a suspensão citada nas obras da codificação acontecem sim, quando o médium se desvirtua, mas não no sentido orgânico. Organicamente ele não pode perder a mediunidade. A suspensão ela acontece simplesmente porque os espíritos benfeitores que lhes dão sustentação se afastam. Ou seja, está fazendo as coisas erradas, espíritos do bem não vão ficar perto daquela pessoa. Claro, né? Agora, caso o médium reflita, caso o médium reconheça que está perdendo contato com seus guias, com seus benfeitores amigos, com aquelas pessoas que os orientam naquele comprometimento, se ele mudar o seu comportamento, eles retornam ao trabalho. Os espíritos do bem retornam ao trabalho, prosseguem dando sustentação à sua missão. Então, qualquer um pode começar a entrar no caminho errado.
E a espiritualidade avisa. E o aviso dessa espiritualidade é suspendendo aquele trabalho em conjunto. Agora, ele continua sendo médium. Então, se ele refletir, com certeza os espíritos do bem voltarão. Agora, ao contrário, se o médium não reconhece as suas falhas, eles o abandonam. Abandonam mesmo. Contudo, a condição mediúnica continuando, e ele estando dominado pelas paixões inferiores, pelas paixões ignóbeis, não tenho dúvidas. Espíritos de ordem inferior, que são dotados de inteligência também, lhes darão sustentação. Não é só espírito bom que é inteligente. Espírito do mal também é super inteligente. E agora cabe uma pergunta. Como saber se o médium está ligado aos espíritos bons ou servindo aos inferiores? Essa é uma grande questão. Como é que nós podemos saber isso? Eu quero ir em determinado médium, eu quero participar de um trabalho mediúnico, eu quero ir receber uma carta consoladora, eu quero ir num trabalho de cura. Como que eu vou saber se esse médium é bom ou não é bom, se esse médium é do bem, se ele está agindo corretamente, se ele está do lado de Jesus, como muitos falam, se ele trabalha dentro dos conceitos da codificação, que nós somos espíritas, é claro? Muitos têm essa dúvida. E a doutrina espírita, ela nos traz um grande alerta no início do seu evangelho, do terceiro livro, Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a chave, o segredo, é usar a razão. Quando nós usamos a razão, nós sempre saberemos se nós estamos sendo ludibriados ou não ludibriados. A fé raciocinada, ela sempre vai nos dizer quem são os frutos daquela árvore. Se os frutos daquela árvore, se a árvore é boa ou se a árvore não é boa. Então, o que aquele médium está produzindo? O fruto é bom? É bom se ele for bom. Então, nós descobriremos assim, analisando o médium, a sua moral principalmente, se o trabalho dele é confiável ou não é confiável. Tudo bem. Fácil falar desse jeito, porque existe alguns que enganam até os mais crentes. A gente sabe disso, são especialistas em enganar, porque conseguem curar enfermidades, recebem lindas comunicações, são beneméritos. Olha que problema. Médium mau também cura. Médium mau também recebe cartas. Médium mau também faz caridade. E é aí que nós entramos usando a razão sempre. Porque nós vamos ver quem é ele. E a doutrina espírita, nesse ponto, ela nos esclarece, ela nos dá um alerta dizendo assim, que nós podemos considerar certos médiuns como falsos profetas, que, insinuando ser detentores de poder divino, podem até provocar curas ou fenômenos admiráveis, porque têm conhecimentos prévios para provocá-los, ou possuem faculdades orgânicas especiais, que tanto os mais indignos como os mais dignos podem possuir. Isso está nos nossos ensinamentos espíritas. Eles mostrando claramente que tanto os bons como os maus conseguem fazer prodígios, fazer coisas importantes. Então, os espíritos superiores esclarecem que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Então, a gente tem que procurar nos médiuns esses inconvenientes, analisando pelo lado moral. Porque médiuns falsos, eles são encontrados em todos os locais, em todas as religiões. Não tenhamos dúvidas disso. Inclusive dentro da nossa doutrina espírita. Que não tenhamos dúvidas também, serão os mais cobrados pelo tribunal de suas consciências. Por quê? Porque são os que mais conhecem a codificação. São os que sabem o que os espíritos pedem, os espíritos superiores pedem. Então, quanto mais dado, mais será cobrado. Então, esses médiuns na nossa doutrina, com certeza serão os mais cobrados. Agora, o que a gente pensa é assim, conseguir enganar leigos, até tudo bem, até que nós podemos relevar, mas enganar espíritas que têm nas suas mãos
os maravilhosos ensinamentos doutrinários e as ferramentas necessárias para desmascará-los e impedirem que eles continuem ludibriando, que não engane a sua boa-fé, que não engane a boa-fé das pessoas, aí fica difícil de entender. Espíritas caem nessa. E nós já falamos, a razão é a chave. Essa chave que deve ser utilizada para nos ajudar a identificar os médios, sempre usando a razão, sempre com tranquilidade, não deixando o coração de lado, não se sentindo emocionado, né? Não sendo frio. Usar razão não é ser frio, usar razão é ser inteligente, né? É ver, mas ter a certeza que aquilo ali é confiável. O primeiro passo para nós analisarmos é o comportamento do médium como pessoa. E até uns pontos são interessantes serem analisados. Pontos interessantíssimos, que qualquer um pode analisar. O relacionamento diário com as pessoas na rua. Como é que é esse médium? Ele age com simplicidade? Ele age com educação? Ele age sem qualquer tipo de distinção? Trata todo mundo da mesma maneira? Porque nós conhecemos médios aí famosíssimos que só tratam bem quem tem uma situação melhor. Se ele não conhecer, ele não está nem aí, né? Isso não é segredo para ninguém, que nós conhecemos, todos nós conhecemos médios dessa maneira, que sempre estão interessados também em alguma coisa. E no lar? Como é que esse médium se comporta? Na maioria dos casos, uma simples conversa com a esposa, uma simples conversa com os filhos, nós descobriremos que aquele médium que se apresenta publicamente como um cordeiro, amigo de Jesus, é um verdadeiro tirano no lar. Se ele é assim no lar, não pode ser confiável, porque tudo começa no lar. O Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, só devem ser praticados por qualquer um a partir do momento que ele tem competência para fazer isso dentro do seu próprio lar. Porque se ele não tiver competência para fazer dentro do seu próprio lar, não fizer dentro do seu próprio lar, ser exemplo dentro do seu próprio lar, ele não tem competência para fazer na rua, não. E no ambiente doutrinário, que são nas casas espíritas, nas instituições, que aquele médium atua, como é que ele é? Como é que ele trata os seus companheiros que o auxiliam? Trata com humildade? Né? A todo instante se coloca acima de todos, justamente por possuir dons mediúnicos mais acentuados. Porque tem uns que são assim, eu sou aqui o mais poderoso, eu sou o melhor, todo mundo tem que me servir. Vamos prestando atenção. E no ambiente profissional? Porque médium tem que trabalhar, né? Médium tem que trabalhar. No ambiente profissional, ele trata de usar sua mediunidade para conquistar regalias? É aquele que está sempre querendo fazer favor mediúnico para poder também receber favores profissionais? Receber regalias no ambiente profissional? Então esses detalhes, eles parecem até simples e podem passar despercebidos. No entanto, a gente tem que analisar o seguinte: médium é médium durante as 24 horas do dia. Isso quer dizer que até dormindo ele tem que ser médium. Porque se a condição mediúnica é orgânica, não dá para separar o médium que atua espiritualmente no centro espírita ou em qualquer outra instituição do homem que atua na vida privada. Você está trabalhando profissionalmente, você é médium. Você está na rua socialmente, você é médium. Você está dormindo, você é médium. Então, o seu comportamento moral deve fazer parte de sua vida em todos os momentos. Não dá para fazer essa separação. Agora, tudo bem. Penso que muitos de vocês que acompanharam esses pontos que nós colocamos devem estar pensando: poxa vida, mas se eu nunca vi esse médium de perto, eu não sei onde é que ele trabalha, eu não sei quem é a família dele, não dá para mim analisar nada disso. Concordamos que analisar a conduta moral de um médium, baseado nesses pontos que nós colocamos, precisaria de um convívio mais próximo com ele, né? Todavia, existem outros pontos mais fáceis para nós sondarmos suas condutas. Então, não vamos desistir.
não conheço nada daquilo, como nos pontos que nós colocamos, vamos mudar a estratégia. O que vocês pensariam, por exemplo, um ponto, ou mais um ponto. O que vocês pensariam, por exemplo, sobre trabalhos mediúnicos que pedem retribuição financeira? Com toda desculpa. Olha, essa retribuição financeira é para magnetizar as águas, é para fazer as pomadinhas, é para fazer os elixires, é para fazer os sabonetes, é para fazer os remédios que a gente manipula aqui para vocês, induzindo doentes a gastarem o que não tem, às vezes também, para se banharem lá nas fontes revigorantes de suas instituições. Tem isso. E às vezes dizendo até que aquelas fontes ali são fontes frequentadas e tratadas pelos próprios elementais que auxiliam no trabalho. Existe isso. Para quem não sabe, não se espantem. Existe isso. Dando desculpa sempre para pegar alguma retribuição financeira. Aí eu pergunto para vocês, qual a pessoa doente, qual a pessoa que está sentindo necessidade de uma comunicação com um ente querido, não se sujeita a muitas coisas assim? Se sujeita. Porque a pessoa às vezes não vai viajar não sei quantos quilômetros para chegar lá e falar, poxa vida, falaram que a pomadinha é bom, eu estou com esse problema de saúde, será que eu vou sair daqui sem comprar a pomadinha? Ah, vou comprar sim. Né? Às vezes sem poder. Às vezes sem poder até no lugar que foi. E o que vocês pensariam, por exemplo, sobre certos médios de psicografia consoladora, aquelas que a gente vai receber as cartas dos entes queridos, que ficam conversando durante muito tempo com as pessoas. E quando recebe uma carta, recebe uma mensagem daquele ente querido, dá para notar claramente que o seu teor está recheado de palavras, nomes e assuntos que foram tratados na entrevista. Aí eles falam, não, mas isso é fácil a gente ver. Não é fácil. Quem está louco para receber uma mensagem, às vezes não presta muita atenção nisso. Por isso que a gente fala que a razão é a chave. Por isso que a gente fala isso. Porque a pessoa está tão carente de receber uma notícia do ente querido que ela acaba aceitando aquilo, mesmo sendo ela que falou tudo. Inconscientemente ela quer receber aquilo que ela falou. E os aproveitadores se aproveitam disso. E ainda tratando de entrevistas, que tal? Que tal aquelas entrevistas que são solicitadas, além do nome do ente querido, o nome dos filhos, do neto, dos irmãos, da nora, dos genros? Aí você fala, não, mas isso não existe. Existe. Vocês vão chegar em lugares que vão pedir tudo isso numa entrevista. E depois que a carta é recebida, estão lá os nomes que você mesmo passou para o entrevistador. Aí fica contente. Nossa, falou o nome de todos os meus parentes que esse médium é fora de série. Não se enganem. Existe isso sim. Né? E ainda, existem casos que os médiuns solicitam o nome dos entes queridos desencarnados com dias ou até meses de antecedência. Olha, eu vou aí tal época nessa cidade, manda os nomes das pessoas que querem receber as cartas. E posteriormente, no dia da psicografia, a carta vem recheada de detalhes sobre eles. Detalhes esses que podem ser encontrados facilmente nas mídias sociais de hoje em dia. E às vezes a pessoa, nossa, que beleza. Mas foi você que deu todas as informações para o médium. E os médiuns que ficam atentos aos desencarnes das pessoas famosas, já perceberam isso? Tem médium que não pode desencarnar uma pessoa famosa que logo ele recebe uma carta. Né? Recebe uma carta emocionante, com detalhes que são encontrados aonde? Em jornal, em revista, em reportagem de televisão e em outras mídias. E todo mundo fala, fulano de tal, aquele artista que desencarnou já mandou uma carta. Olha, o médium tal recebeu isso, ou o médium tal recebeu isso. A família nem está interessada, nem está impedindo, o espírito não está nem querendo passar nada, ele quer que passe uma mensagem baseada em tudo que ele viu. Não estamos querendo dizer com isso que todas sejam falsas. Não é isso. Tudo que nós estamos falando aqui pode existir, mas não podemos generalizar nada, né? Que tudo é falso. O falso é quando a pessoa usa desses argumentos aí. E não é raro sabermos de médiuns também que usa desculpa, isso aí é mais grave,
para assistirem melhor os necessitados, ou dizerem, né, se desculparem, olha, para assistir melhor os necessitados, nós precisamos construir uma instituição bem maior, porque está chegando muita gente aqui, então isso precisa crescer. Isso precisa se desenvolver, porque quanto mais a gente desenvolver, mais nós vamos receber as pessoas, atender, curar, ajudar. Com isso, passo a cobrar consultas, vender remédios, idealizar eventos para cobrar valores exorbitantes dos participantes. Para quê? Com a desculpa que vai crescer a instituição, com a desculpa que vai atender melhor. Mas mediunidade não é isso. Muitos conseguem até disfarçar essas extorsões. No entanto, todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que alguém pedir retribuição financeira, mesmo que essa retribuição financeira seja voluntária, em troca de qualquer benefício prestado com o uso da mediunidade em evento ou causa espiritual, existirá ali um flagrante desrespeito ao preceito de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Médium não pagou nada para ser médium, não. Todos nós somos. E se somos médios ostensivos, temos mais responsabilidade, porque provavelmente viemos com a missão, ou com a tarefa, ou com a prova para desenvolver aquilo para o nosso próprio benefício, mas sem extorquir ninguém. E o Evangelho do Mestre Jesus não dá oportunidade a qualquer tipo de ganância. Isso é claro. Desculpa. Não dá oportunidade para qualquer tipo de ganância da parte de quem quer que seja, mas especificamente aos médios. Agora, vale lembrar o seguinte, está lá no Evangelho, no nosso Evangelho. Procure, pois, aquele que carece de viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos levar-lhe-ão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Ou seja, está claro para nós aqui. Quem for trabalhar mediunicamente, usa o tempo materialmente que você dispõe. Se eu tenho só 1 hora na minha vida para me dedicar à mediunidade, eu vou me dedicar só nessa 1 hora. E os espíritos do bem, como está aqui, vão me auxiliar. Agora, aquele que está querendo ganhar dinheiro com isso, dando a desculpa que vai atender melhor, a espiritualidade se afasta, porque eles não são escada para que ninguém suba neles. Isso está no nosso Evangelho. Infelizmente, muitos médiuns nunca veem isso, que está no nosso próprio Evangelho. Então não resta dúvida que os médiuns que se utilizam dessas práticas estão sendo assessorados por espíritos gananciosos. Espíritos esses que trabalham contra o Cristo e contra a doutrina, a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. Então, essas situações esdrúxulas, meus irmãos, promovidas por muitos médiuns no dia a dia, são fáceis de ser detectadas. Exatamente com o quê? Com o uso da razão. Sempre temos que usar a razão. Mas, no entanto, o que nós vemos, como já falamos antes, são pessoas inocentes, pessoas despreparadas, que no afã de terem suas dores amenizadas, ou serem consoladas com notícias dos seus entes amados, seus entes que partiram, acabam deixando se iludir com facilidade. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque está cheio de pessoas de boa fé que são ludibriadas sempre. E às vezes nós que somos os conhecedores, às vezes, da doutrina, deixamos isso passar. Cabe a nós também esclarecer isso. Agora, continuando um pouquinho também a falar sobre os médiuns, sobre a atuação especificamente nos médiuns, nós temos visto muitos deles atuando em programas de televisão e outras mídias sociais. Existe atualmente até seriados de TV, né, onde eles aparecem abordando as pessoas e passam a dar informações sobre seus parentes, sobre seus amigos, sobre as pessoas que estão próximas a eles ali naquele momento. Então nós temos o seriado A Médium, nós temos aí o Médium ao Volante, nós temos aí o Médium dos Artistas, nós temos aí
um monte de seriado, né? Agora, isso aí, o que a gente tem que imaginar nesses casos? Nós não podemos condená-los. Por quê? Se isso está acontecendo, é porque foi devidamente já autorizado pelos espíritos superiores. Vale lembrar que tudo que chega na crosta procede do além. Portanto, o cinema, a televisão e as mídias sociais são grandes aliados na propagação do espiritualismo em geral, porque a gente atinge uma gama muito maior de pessoas. A maneira que isso é divulgado é que tem que ser analisada também. Tem que se prestar bem atenção e os médios têm que estar bem atentos a isso. Nós vemos muito é que são médios que não conhecem a doutrina espírita. E isso é muito perigoso. Porque também quando eles falham, quando faz alguma besteira, já falam que ele é espírita, como a gente tem visto por aí. O médium fez isso ou fez aquilo, todo mundo já associa como se ele fosse espírita. Mas quanto mais divulgação houver sobre os espíritos e o mundo espiritual, mais fácil será a adaptação de todos no mundo espiritual. Ou seja, para a gente exemplificar melhor, quanto mais os médios e os espíritas em si dão orientação para as pessoas sobre o espiritualismo, sobre o mundo espiritual, quando essas pessoas desencarnarem, elas já têm conhecimento prévio de um mundo espiritual. É diferente do que acontece ainda hoje, que a grande preocupação dos espíritos é que a maioria das pessoas estão desencarnando sem saber, sem ter conhecimento do mundo espiritual. E quando desencarnam, que se veem como se veem agora, pensam que ainda estão encarnados e acabam ficando vagando por aí, para cima e para baixo, dando trabalho para a espiritualidade. Então, quanto mais trabalharmos para o conhecimento espiritual, mais fácil é a adaptação de todos na pátria celeste. Mas fica um alerta a esses médiuns também que estão assim, porque se os médiuns, mesmo sem aparecerem, a gente sabe que já são assediados, imagine quando estiverem sendo alvos dos holofotes, aparecendo para tudo quanto é lado nas câmaras. Muitos não resistirão e pensarão que são estrelas. A gente já vê essas estrelas aí, porque o assédio das pessoas vai ser bem maior. A gente sabe o tanto que é o assédio das pessoas em um médium que não aparece na mídia. A gente já sabe disso. A gente está acostumado a ver. Agora imagine os que aparecem na mídia. Então é bom que fique claro que a mídia ela deve ser uma aliada. Ela tem que ser uma aliada. E se o médium for bem preparado, tanto moral como intelectualmente, ele vai se aproveitar disso para passar orientações necessárias, tanto aos encarnados como aos desencarnados. E a responsabilidade do médium, que tem a oportunidade de transmitir ensinamentos por meio da mídia, ele é bem maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque quando ele aborda pessoas dizendo que elas estão ali acompanhadas por espíritos, né, dos seus entes queridos, geralmente, eles têm que estar conscientes, né, que além delas, daquelas pessoas ali naquele momento, milhares ou milhões de pessoas e telespectadores estão ligadas em todo aquilo que está acontecendo ali. Vai se propagar para todo lugar. Olha a responsabilidade do médium numa situação dessa. Então, ao mesmo tempo, eles precisam orientar os encarnados ali, e quando eles estão orientando os encarnados ali na mídia, na televisão, ou seja, onde for, eles têm que prestar atenção que outros encarnados estão assistindo. Né? E ao mesmo tempo que eles estão falando sobre os espíritos que estão ali, eles têm que também esclarecer aqueles espíritos, encaminhá-los. Porque o espírito a gente sabe, não pode ficar perto da gente o tempo todo. Né? Tem que ser encaminhado aos locais condizentes com as suas situações momentâneas. Às vezes aquele espírito está ali, mas ele não está autorizado para estar ali. Então a gente não deve esquecer nunca que lugar de espírito é no mundo espiritual. É na dimensão espiritual. E não é interagindo aqui com seus parentes, com seus amigos, a não ser no caso que estejam autorizados para isso. A não ser do caso dos guias, dos protetores, dos espíritos que vêm fazer algum tipo de estudo, algum tipo de trabalho. Agora, aqueles que não têm autorização vão acabar sugando quem está ali. Passa a ser obsessores, mesmo que seja um parente, mesmo que seja um amigo. Então, trocando em miúdos. O médium ele poderá, ao mesmo tempo, ajudar milhares de pessoas, esses que estão na televisão,
ou levar esses milhares de pessoas ao descrédito. Isso aí depõe contra a doutrina dos espíritos, porque todo mundo associa o médium com o espiritismo. Todo mundo associa o médium como se ele fosse de um centro espírita. Então cabe a nós, que queremos trabalhar a sério dentro da moral, sempre depor contra essas situações que a gente veja que não estão corretas. Então, meus amigos, o médium é de fato um profeta. É um profeta que tem o dever de orientar todos aqueles que o procuram, esteja ele onde estiver. Ele sempre terá a sagrada missão de mostrar o caminho da espiritualidade para todos. Sempre esclarecer sobre o mundo dos espíritos. Quanto mais isso for divulgado, melhor. Quando nós falamos esclarecer sobre o mundo dos espíritos, nós não estamos querendo obrigar ninguém a ser espírita. Nós não fazemos proselitismo dentro da doutrina espírita. Nós queremos simplesmente que as pessoas conheçam o mundo dos espíritos. Saibam que o mundo dos espíritos existem. Saibam que depois que a gente desencarnar, a gente vai para essa dimensão espiritual. É isso que é importante para todos. Quanto mais todos tiverem conhecimento, melhor, e evitaremos muitos inconvenientes. Então o médium consciente, principalmente o espírita, ele deve estar ligado permanentemente nas instruções para ele fazer bem dentro da moral, dentro do conhecimento. Tem que permanentemente usar ou viver as instruções contidas na codificação. No livro dos médiuns, que está fazendo 160 anos, no livro dos espíritos, no Evangelho, nas demais obras, no Evangelho de Jesus de todas as maneiras, usar as obras auxiliares, principalmente as obras de Francisco Cândido Xavier, com os mentores André Luiz e Emmanuel, que nos esclarece tanto sobre o mundo espiritual, que nos esclarece tanto sobre os inconvenientes do mundo espiritual. André Luiz diz o seguinte no seu livro Os Mensageiros, que milhões e milhões de pessoas encarnam diariamente com a missão de desenvolver a mediunidade e trabalhar para o bem, mas pouquíssimos voltam com sucesso. Portanto, sejamos médiuns ostensivos ou médiuns simplesmente orgânicos, vamos prestar atenção no mundo espiritual e evitar tantos inconvenientes que a gente está vendo nos dias de hoje. E cabe a nós que temos um pouquinho mais de ensinamentos da doutrina espírita, usarmos isso para esclarecer os demais irmãos. Portanto, meus irmãos, eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez por estar aqui junto, a convite da USE, para essa 68ª semana kardeciana de São José dos Campos e fazendo esse bate-papo aqui com vocês. Paz e alegria, meus irmãos, em todos os corações e até a próxima, se Deus quiser.